Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje a gente vai estar fazendo a correção da última atividade, certo? Lembrando que a gente vem trabalhando a ideia de frações, tá? Ideia de frações, a gente resolveu alguns problemas, tá? E a última atividade foi da página 138, questões 6, 7, 8 e 10, tá? Foram a última atividade que a gente fez, tá? Então, para a gente relembrar um pouco tudo isso e fazer a correção da atividade, vocês abram o livro de vocês aí na página 138, onde a gente vai estar corrigindo essas questões, tá bom? Na questão 6, ela diz o seguinte, certo? Página 138. Questão 6, ela diz o seguinte, que em uma cidade, certo, registrou 1.450 acidentes, tá? Então, uma cidade qualquer, ela registrou esse número aqui de acidentes, ok? E ele diz o seguinte, que 18 a cada 25 acidentes, tá? Dessa cidade foram 100 vítimas. Então, vou colocar aqui, ó, 100 vítimas. Só que o que ele quer saber é o seguinte, qual foi o número, né, de acidentes com vítima. Então, percebam que se 18 sobre 25 é a fração que representa a quantidade de acidentes sem vítimas, então vejam que para a gente ter um número completo, certo? Eu vou ter que fazer só a subtração aqui, ó. Então, ó, 7 sobre 25 vai ser o restante aqui, ó, que complementa, certo? Então vai ser o restante dos acidentes, então vai ser os acidentes com vítima, certo? Com vítimas. Ok? Então, ó, essa é a fração que representa os acidentes com vítima. Então ele quer saber qual a quantidade, certo, de acidentes com vítima essa cidade teve. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse número e multiplicar por esse, que é a quantidade total de acidentes, certo? Então a gente tem duas formas. Tem essa forma aqui, que basta eu fazer o seguinte, vou multiplicar, ok? Então, ó, eu já fiz essa continha aqui e eu sei que ela vai dar 10.150. Então, ó, isso aqui vai ficar dividido por 25, tá? E o resultado vai ser 406, ok? Então, esse aqui é uma forma que a gente pode resolver. Outra forma que a gente tem de resolver, pessoal, é o seguinte. Se vocês perceberem aqui, tá? O número de acidentes aqui, ele está dividido por 25, certo? Porque, ó, se eu pegar aqui, ó, ele diz que 18 a cada 25 acidentes, né, são 100 vítimas. Então, note que esse número aqui, ele está dividido em 25 partes, certo? E a cada 25 acidentes, no caso, 18 são 100 vítimas. Então, ele pegou esse número aqui e dividiu por 25. Então, a gente pode fazer o seguinte também, ó. Eu posso pegar 1.450, dividir por 25, tá? E a gente vai ter o seguinte, ó, como 14 é menor que 25, então tenho que pregar aqui, ó, os três primeiros números. Vou multiplicar aqui por 5, tá? Então 5 vezes 25 vai dar 125. Eu faço a subtração, sobra 20. Desce o zero, agora eu multiplico por 8. 8 vezes 25 vai dar 200. 200 menos 200, a gente tem resto zero. Então, ó, veja que a divisão de 1.450 por 25 deu 58. Então, basta eu pegar esse valor aqui, ó, certo? E eu vou fazer o quê? Se eu quiser saber a quantidade de acidentes com vítimas, então eu vou pegar, ó, 7, certo? E multiplicar por 58. Vejam que se eu fizer dessa forma, eu vou obter o mesmo resultado. 7 vezes 8 vai dar 56. Vem o 5 aqui. 7 vezes 5, 35. 35 mais 5, 40. Então, note que, ó, o resultado aqui, ó, foram os mesmos. Então, a gente pode fazer dessa forma.
Na questão 7, ele diz o seguinte, que, ó, ele mostra aí uma imagem, certo? Com 18 quadradinhos. Eu vou desenhar aqui para vocês. Então ele tem uma imagem assim, ó, certo? Com 18 quadradinhos, certo? Eu tenho 6 aqui e eu tenho 3 aqui, tá bom? E ele quer saber o seguinte, quantos quadradinhos representam cada uma das frações que ele nos deu aí, ó. 1/2, B, 2/3, C, coloca aqui, o C, 5/6 e letra D, certo? 4/9, tá? Então vejam, como é que a gente resolve aqui? Ele quer saber quanto é que cada fração dessa representa os quadradinhos, tá? Então vejam, aqui pessoal, ó, se vocês notarem, eu vou ter o que, ó? 3 e aqui eu tenho 6, certo? Então se eu multiplicar aqui, ó, 6 vezes 3 vai dar 18, que é a quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui, certo? Então se eu quero saber quanto equivale 1/2 desses quadradinhos, basta eu pegar o valor total, que é 18, e eu multiplicar aqui, ó, certo? Então em todos eles, ó, eu vou fazer essa multiplicação. Tô colocando um pontinho aqui, pessoal, ó, mas pode ser o xizinho, tá? Vocês podem fazer assim também, tá? Então, ó, basta eu fazer essa multiplicaçãozinha aqui, tá? Então, ó, a gente faz o que, ó? Eu multiplico 1 vezes 18, que dá 18. 2 vezes, aqui é como se tivesse 1, tá? Então, ó, 2 vezes 1 dá 2. 18 dividido por 2 é 9. Agora aqui, ó, 2 vezes 18, 36. 3 vezes 1, tá? É como se tivesse 1 aqui, fica 36 sobre 3, que vai dar 12, ok? Agora vamos aqui, ó, 5 sobre 6. Então, ó, eu vou fazer o que, ó? 5 vezes 18 vai dar 90. 90 dividido por 6 vai dar o quê? Vai dar 15, certo? 4 vezes 18, então nós vamos ter aqui, ó, 40, 4 vezes 8, 32, 72. Dividido por 9, tá? Dividido por 9 aqui vai dar 8. Então, ó, a gente encontrou aqui a quantidade de quadradinhos que cada uma dessas frações representa, beleza? Agora vamos para a questão 8. Na questão 8, ele diz o seguinte, certo? Que a primavera, tá? Ele dá uma enrolada na questão, ele diz que a primavera começa dia 23 de setembro, tá? E aí vem a parte que nos interessa. Ele diz o seguinte, que o mês de setembro, tá? Questão 8, ele diz que o mês de setembro tem o quê? 30 dias, certo? Aí ele fala que já se passaram 9 décimos, certo? Desses 30 dias, tá? Ele quer saber quantos dias faltam para o mês de setembro acabar. Então note, se o mês de setembro tem 30 dias, tá? E já se passaram 9 décimos desse mês, então basta que eu multiplique essa fraçãozinha por 30, tá? Para que eu encontre quantos dias já se passaram. Então vamos lá, ó. 9 vezes 30 vai dar 270. Vou dividir por 10, tá bom? Então, ó, 270 dividido por 10 é igual a 27. Então, ó, 27 dias que já se passaram, tá? Ó, a fraçãozinha representa a quantidade de dias que já se passaram. E a pergunta que ele faz na questão é quantos dias ainda faltam para acabar o mês. Então, se o mês tem 30 dias e já se passaram 27, então 30 menos 27 é igual a 3. Então, ó, faltam
dias para acabar o mês, certo? Então essa é a nossa resposta, ok? E na última questão, ele diz o seguinte, né? Ele diz que um cara vai no shopping, tá? Ele está no shopping e que ele tem uma quantia de 300 reais, certo? Que ele tem uma quantia de 300 reais, certo? 300 reais. E que ele entra em 3 lojas. E em cada uma dessas lojas, ele gasta a quarta parte mais 2 reais, certo? Então, notem aqui, ele tem 300 reais, certo? E ele entra em 3 lojas. Loja 1, loja 2, loja 3. E que em cada loja ele gasta, certo? A quarta parte desse valor. Pessoal, a quarta parte de um valor, quando ele falar quarta parte de um valor, ele está dizendo que ele está usando uma parte de 4. Então é 1 sobre 4, tá? Se ele dissesse que ele estava gastando a quinta parte desse valor. A quinta parte desse valor é quando você divide por 5 e tu usa uma parte. Então uma parte de 5, tá? Nesse caso, como ele está dizendo, que é a quarta parte, certo? Desse valor. Então ele está dizendo que ele gasta uma parte de 4, certo? De 300 reais mais 2 reais. É um pouquinho complicado, mas dá para vocês entenderem. Então, ó, vamos recapitular aqui, ó. Ele tem 300 reais, certo? E ele anda em 3 lojas, certo? E que em cada uma dessas lojas ele gasta a quarta parte desse valor mais 2 reais. Então, ó, a quarta parte desse valor a gente representa na fração 1 sobre 4, tá? Porque a quarta parte ele faz o que? Ele divide por 4 e ele usa uma parte, certo? Então, ó, quarta parte de 300 mais 2 reais. É isso que ele gasta em cada uma dessas lojas. Só que a pergunta que ele faz é o seguinte: quanto é que sobra desse valor, certo? Ele pergunta o seguinte, ó, quantos reais ainda restam para Antônio, né? Então, ó, se eu fizer essa continha aqui, tá? Eu vou encontrar um valor X, eu vou multiplicar por 3, que é o que ele gasta em cada uma dessas lojas, tá? E eu encontro um valor e basta subtrair do valor total que eu encontro o que sobrou para ele. Então, vamos lá. 1 vezes 300 é 300 dividido por 4 mais 2 aqui fora. Então, ó, 300 dividido por 4 vai dar 75. Mais 2, 77. Então, isso quer dizer que ele gasta 77 reais em cada loja, tá? Vou colocar aqui. 77 reais em cada loja. Então, ó, se ele tinha 300 e ele gasta 77 em cada loja, quanto é que ele vai ficar? Então, ó, vamos fazer essa continha aqui, ó. 3 vezes 77, que é o valor que ele gastou. 3 vezes 7, 21 vem 2. 3 vezes 7, 21 mais 2, 23. Então, ó, ele gastou 231 reais nas 3 lojas. Só que ele pergunta quanto é que sobra, né? Então, 300 menos 231 é igual a 69. Então, sobrou aqui para Antônio 69 reais. E essa aqui, ó, é a nossa resposta. Então, pessoal, a nossa atividade foi corrigida, tá? Vocês peguem aí o livro de vocês, tá? O caderninho de vocês, e vocês podem estar fazendo, tá? Essa correção. Então, sempre que a gente trabalhar, certo? Com a fração, uma parte que representa um número, basta que você pegue essa fração e multiplique pelo número, certo? E aí você vai encontrar, tá? O valor que representa essa fração com relação a esse número, certo? Então, nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Façam as correções das atividades e qualquer dúvida é só falar comigo. Valeu, pessoal!